Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso personagem de hoje é aquele que, para mim, é o maior vilão da história do cinema, Darth Vader. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Salmos 32, verso 3, que diz: Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Anakin Skywalker foi o personagem que cometeu sucessivas falhas em sua conduta como Jedi. Falhas essas que culminaram na morte de sua esposa Padmé, grávida dos seus filhos, que ele acredita terem morrido junto com ela. O último elemento para sua queda para o lado sombrio da força será a batalha com seu antigo mestre Obi-Wan Kenobi no planeta Mustafar. Cada vez mais cego pela raiva e pelo ódio, entrará em um território desfavorável, impossível de vencer. Em sua arrogância, ignore as advertências de Obi-Wan e por isso será duramente derrotado, perdendo um braço e as duas pernas, caindo próximo a um rio de lava que queimou a totalidade do seu corpo. Ele será resgatado pelo Imperador Palpatine, que utilizará toda a tecnologia e a alquimia do Sith para mantê-lo vivo e aumentar o seu poder. A partir desse momento, sua vida depende da sua armadura, que fornece os membros mecânicos que ele perdeu, além de um sistema respiratório artificial em substituição aos pulmões danificados pelas altas temperaturas da fumaça inalada por ele em Mustafar. Nesse sentido, sua armadura tinha a função dupla de, por um lado, intimidar os inimigos do Império e, por outro, manter seu agora frágil corpo vivo. Usar a armadura era um verdadeiro suplício por causa do seu peso, dos membros mecânicos e da rotina claustrofóbica do uso contínuo da armadura. Ele poderia ingerir alimentos desde que entrasse em cápsulas especialmente preparadas para que ele pudesse respirar sem o uso da máscara. O trabalho era tamanho que na maioria das vezes os nutrientes eram injetados diretamente em seu corpo. Além disso, sua pele queimada precisava ser periodicamente raspada para eliminar tecido morto. Por fim, sua dificuldade extrema de respirar não permitia que descansasse por longos períodos. Esse é um pequeno resumo de como o universo Legends trata a armadura de Vader. Se você não sabe o que é esse universo Legends, são aquelas histórias antigas em quadrinhos que explicavam mais detalhes sobre Star Wars, nos livros também, entre os filmes, e no caso explicavam, por exemplo, como funcionava a armadura do Vader. Eu gostaria de usar toda essa trágica descrição do sofrimento do personagem de hoje para parar aqui a nossa teologia falando do Anakin Skywalker. Então, a gente já falou dele antes quando ele era criança, lá no começo dos devocionais em janeiro. Depois, mais à frente, a gente falou dele como um cavaleiro Jedi. E hoje nós encerramos de falar do Anakin com ele como Darth Vader. Essa interessante dicotomia entre o terror que a imagem dele gerava externamente e a debilidade interior é um excelente ponto para discutirmos o resultado do pecado nas nossas vidas. Existem pecados pessoais, digamos assim. Algumas coisas que podemos fazer que não afetam ou atingem mais ninguém além de nós mesmos. Um excelente exemplo a esse respeito é a pornografia. É um pecado oculto que acontece na solidão, e isso traz peso e arrependimento momentâneos. Mas, como não gera consequências imediatas, a tendência
é que a prática se transforma em vício, se não for interrompida. Para as pessoas ao redor, tudo parece normal, mas internamente a alma vai sendo destruída aos poucos, sem que ninguém perceba o suplício de manter uma máscara diante da família, dos amigos e da igreja. A solução para os pecados ocultos é a mesma que trouxe a redenção para Darth Vader: enfrentar a fonte do seu pecado e retirar as máscaras que nos prendem a uma vida medíocre. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Para receber o perdão dos nossos pecados, precisamos de arrependimento genuíno, que não deve ser confundido com tristeza. Ele é, na verdade, uma mudança de mentalidade, de direção nas atitudes que estavam sendo tomadas anteriormente. Tire as suas máscaras e não esconda os seus pecados de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.